Olá, meu povo, mais um na Arca. Quem tá falando é Heitor e Renatinha. A mesa que você já conhece, com dois convidados mais do que especiais. Vou deixar a Renatinha apresentar. A gente tá aqui hoje com os pastores Miguel Neto e Priscila. É uma honra enorme ter vocês aqui. Eu tenho certeza que tá todo mundo esperando esse podcast. Que a gente já falou, né? A gente vai fazer um podcast com o pastor Miguel, com a Priscila, e todo mundo esperando ansioso. E pra começar... Principalmente meu amigo Heitor aqui. Mas para começar, a gente sempre traz essa reflexão pro podcast. Quem é Miguel Neto? Quem é Priscila? Como é que vocês chegaram até Cristo? Como é que vocês chegaram até aqui hoje? Conta pra gente um pouquinho da história de vocês. Vamos lá, massa demais, gente, estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos aproveitar esse tempo. Vai ser massa. Eu prometo entregar tudo. Quer primeiro, amor? Como é que você chegou? Pode começar, fica à vontade. Você. Bem, a Miguel Neto é um paraibano, desses caras poeta de material recreativo de propulsão matutal, freguês de caderno das coisas do interior, paraibano de Campina Grande, na Serra da Borborema. Eu conheci Jesus em 1998, através de um encontro de jovens da Igreja Anglicana. E de lá para cá, Jesus é a minha vida, claro. Tive algumas instabilidades na minha vida, né, com Jesus, até 2003, com uma certa estabilidade. Depois eu, enfim, me perdi em algumas nuances da vida. Fui morar no interior, me afastei da igreja, né? E aí isso foi um agente complicador. Nosso casamento também, os 4 primeiros anos, foram de muita dificuldade também. A gente se perdeu em alguns aspectos. A gente tem uma história, né? Talvez seja interessante depois a gente trazer como perspectiva de casal também as superações, aquilo que a gente viveu como casal. E apenas em 2008 foi quando eu realmente tive uma conversão genuína. Interessante que foi lá numa cidade que poucas vezes eu fui lá, em Catolé do Rocha, no sertão da Paraíba. Dentro de um baú frigorífico, eu tinha uma distribuidora de lácteos e eu estava passando por um momento financeiro muito difícil na minha história. Estava 8 horas da noite no sertão vendendo iogurte. E eu não aguentava mais aquela vida e eu fiz uma oração. Eu disse: Senhor, já conhecia Jesus? Eu disse: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu prometo que nunca mais eu te deixo. Nunca mais eu me desvio. Deus pegou pela palavra. Mas pegou rápido demais, porque eu fui dormir no posto, adormeci cedo, que começava muito cedo a lida. E quando foi de meia-noite em ponto, eu acordei com um telefonema de um empresário da nossa igreja lá em João Pessoa, amigo das antigas, me convidando. Aí, na verdade, eu vi sua ligação, né? Uhum. Era meia-noite, no outro dia eu retornei e era ele me convidando para trabalhar para ele novamente, né? Eu já tinha trabalhado uma vez para ele, e aí eu voltei. Isso era uma quinta-feira, na segunda-feira eu já estava em João Pessoa de novo, e eu entendi que aquilo foi uma intervenção de Jesus na minha vida. Realmente era uma situação bem complicada que a gente estava passando. E o Senhor foi, assim, maravilhoso conosco. E eu prometi para ele, eu disse: Senhor, nunca mais eu te deixo. E aí, entrei no seminário, vim trabalhar aqui em Recife, fiz seminário aqui, e adiantei muito no meu seminário aqui, mas sempre exercendo o meu ministério, tocando na banda, no ministério de louvor lá em João Pessoa, liderando célula, até vir o tempo da plantação, né? Então, por isso que a gente está aqui. Depois veio de verdade mesmo. Jesus entrou de verdade. Aí foi. Eu sou Priscila, sou baiana de Feira de Santana e já tem alguns anos que eu morava em João Pessoa. E aí eu conheci esse poeta, esse matuto. Ela não resistiu. Lindo. E eu costumo dizer que eu me converti no meu casamento. Porque quando eu conheci ele, de 2003 para 2004, e a gente demorou muito tempo para casar, 3 meses e meio. Nós namoramos, noivamos e casamos, né? Muito tempo, 3 meses e meio, né? Nossa. Isso, exatamente. Aí... A gente precisava de um doido para casar a gente, né? Aí... Onde é que eu arrumo um doido? Onde é que eu arrumo um doido que vai casar a gente? De Bispo Márcio Meira. Isso. Na época era pastor ainda. E aí eu, após uma conversa com ele, e aí realmente eu, de lá para cá, né? Alguns momentos a gente estava um pouco mais afastado e tudo, mas de lá para cá, realmente eu não consegui mais me desligar, né, da anglicana. E já fazem 18 anos que eu tô aí nessa caminhada e apaixonada
uma doidinha por Jesus, como diz o pastor Eric, uma estranha aí pelo mundo que a gente vai para onde o Senhor mandar. Amém. E vocês verdadeiramente têm ido para onde o Senhor manda, né? A gente Sim. tem observado. Eu acho que uma das grandes marcas de Miguel na nossa província, Miguel é sempre referência no que diz respeito a expandir o reino, né? Quando você fala de plantação, de expansão, vem logo a figura de Meira, vem logo a figura de Miguel Neto, né? Esse DNA aí sendo passado. Mas antes da gente entrar nessa questão de plantação de igreja, como é que se dá estar junto na missão, o pastoreio junto? Porque você se tornou pastor primeiro, correto? Foi. E aí depois veio você, né, Priscila? Isso. E como é que é estar junto na missão? Você encarou assim de boa, esse tá junto? Na verdade, eu entrei no seminário porque ele ficou à frente no Jacaré. A gente já tinha um projeto Compaixão lá em Cabedelo, em João Pessoa. E aí a pastora Linda pediu a ajuda dele pra estar lá e tudo. E aí eu disse, rapaz, ele vai estar, eu preciso me preparar um pouquinho mais, tal, líder, tenho que acompanhar meu marido e tudo. E aí eu entrei no seminário, simplesmente para entrar, para estudar, né? Só que as coisas do Senhor não é só simplesmente. E aí eu comecei, e como apoiadora mesmo, eu nunca almejei o título de pastora, nem de tal, não. Isso foi acontecendo aos poucos, naturalmente, e foi aí. E eu realmente dedico minha vida toda a acompanhá-lo, a auxiliar o ministério dele. E pra gente nunca foi muito, muito complicado isso, porque a gente sempre começou, né, amor? Sempre começou a envolver as crianças. Claro, tem seus contratempos no meio do caminho, mas assim, a gente sempre conversou e ele sempre, e aí, vai dar certo? Vamos, eu tô indo, tu vai? E as crianças também, né, sempre viveram isso nosso, né, desde o Jacaré até hoje, então... Assim, a gente crê que quando Deus tem um propósito na vida da gente, ele desarma. Eu tenho uma máxima que diz o seguinte, que você gasta muito mais energia para bloquear o que Deus tem para fazer do que para aceitar. Então é mais difícil você recusar do que você simplesmente ser conduzido, porque quando você se permite ser conduzido, ele vai abrindo, as coisas acontecem naturalmente. Então assim, a gente não é pastor para ter ovelha, né? A gente é pastor porque tem ovelha. Então esse propósito de vida que é levar o nome de Jesus a todo lugar, nos fez pastores. Então a gente não está preocupado em ser chamado de um, a gente quer ser, né? A gente quer cuidar. Então, na medida que a gente exercia os ministérios de forma voluntária, assim como a maioria das pessoas fazem nas igrejas, a gente vai descobrindo as coisas, né? Eu pensava que o que Deus tinha para mim era simplesmente tocar contrabaixo, né? Eu tocava contrabaixo na igreja, eu achava que Deus tinha para mim era isso. Até que um dia, num dos nossos projetos sociais, que é esse do Jacaré, né? Que é o projeto Compaixão, hoje tenho igreja lá, a pastora Linda pediu para eu ir jogar bola lá com os meninos, ensinar violão, fazer alguma oficina. E aí eu fui, né, bem despretensiosamente, fazer o que a gente faz aqui, gente, o que qualquer pessoa faz. Eu não precisava ser pastor para fazer aquilo. Eu sabia tocar violão e fui lá ensinar. E aí você vai se afeiçoando, né? Você vai se conectando com pessoas. Não é assim que acontece na nossa vida? No grupo de surf, na galera do jiu-jitsu, na galera de qualquer lugar, você vai se afeiçoando. E eu fui me afeiçoando pelas crianças lá. E aí ensinei violão, se desenvolveu um ministério, até que um dia alguém se levantou e disse, por que a gente não faz um culto no meio da semana aqui? Aí, aonde? Vamos fazer na rua mesmo. As ruas lá, lá é uma beira de mangue, né? Esse projeto é de quê? Esse projeto é da igreja, é como se fosse a Casa da Esperança aqui para vocês. Só que, claro, era bem arcaico lá ainda, né? Então lá é uma região de maré, né? É beira de maré. Então é um mangue, assim, uma coisa... Então era um ambiente bem molhado, um ambiente onde a violência era muito alta e tal. Mas era muito divertido, velho. Era muito divertido a gente ir. Todo sábado a gente ia pra lá e tal. A gente inventou de fazer umas celebrações, uns cultos, no meio da semana. E aí o que a gente fazia? A gente levava uma caixa de som, daquelas de mão mesmo, o meu violão, um microfone e espalhava as cadeiras. E saía chamando a meninada, saía juntando. E tal, fazia isso e pronto, eu tocava, cantava, pregava, ainda no começo do seminário, assim, a coisa bem, mas com o coração cheio, sabe? Aí eu liderava uma célula na igreja mãe.
E aí a gente finalmente resolveu comprar um terreno lá. Porque o projeto social acontecia dentro de uma escola municipal que tinha. E aí a gente começou a fazer os cultos dentro da escola municipal. E aí chegou a hora de comprar um terreno. E a gente comprou um terreno lá, que a gente comprou um terreno e, na verdade, o terreno era outro, velho. O terreno era outro e a gente tava lá fazendo plano no terreno lá e tal. Quando chega, o dono do terreno fala, esse terreno aí não é nosso aí. Não, meu irmão. Aí quando a gente vai descobrir o terreno tá dentro do muro de uma casa. A pessoa cercou lá, murou 10 terrenos e o nosso dentro. Aí lá vai a gente entrar na justiça para poder... Aí a justiça nos concedeu. Tal, a gente tentou amigavelmente, enfim. Foi a minha primeira experiência pastoral, assim, mais complicada. Foi, eu ainda nem tinha jiu-jitsu, nem tinha amigo jiu-jiteiro, né? E aí a justiça autorizou a gente usar, inclusive, a força da polícia, né? Pra restituir. Aí eu fui lá, quebrei o muro e contratei o pedreiro. E levantei o muro dentro da casa da mulher, né? Quando a mulher chegou... Aí, meu amigo, foi aquele alvoroço, aquele negócio todo. Eu disse, não, aí o terreno é nosso. Enfim, ficou um clima chato ali para o contexto. Terminou que a gente vendeu o terreno e compramos um bem melhor, mais próximo da principal e tal. E eu me lembro muito das experiências. Você vê a força da célula, né, gente? A célula é toda vez que você vê uma célula, vejo uma semente de uma igreja. E a nossa célula, ela comprou, velho. É isso, mas é isso. A célula não pode ser um gueto. A célula não pode ser um lugar onde a gente se reúne junto os amigos, não. Tem que ter um propósito. Então, os amigos se reuniam com o propósito. Qual era o propósito agora? Levantar aquela igreja. Levantar. Então, eu me lembro muito. Eu tinha uma célula que a maioria da galera era do jiu-jitsu. Eram uns caras, né? Fortão assim e tal. Galera disposta e tal. E eu juntei a nossa célula e disse, não, a gente já comprou o terreno, agora a gente tem que limpar o terreno. Aí um chega com caminhonete, outro chega tal, e não tinha energia, não tinha água. A gente pega a água da vizinha, pega a energia da vizinha, tal, e um monte de urtiga, e a gente limpando o terreno. Tem uma foto massa disso, né? A gente deixa o terreno bem limpinho e vamos fazer um culto profético aqui. No primeiro culto tá lá o nosso bispo, né? O bispo Márcio Meira lá, pregando na primeira celebração. Vai fazer 8 anos. 7 anos isso faz. E aí a gente fez o primeiro culto do que seria a Igreja Anglicana Comunhão no Jacaré. A gente construiu a igreja, uma igreja de primeiro andar, a igreja massa hoje lá, massa. O Ministério de Louvor lá hoje são aquelas mesmas crianças que aprenderam as primeiras notas lá, linda, massa. Né? Tudo grande já. E assim, tem a história de um podcast, a gente não tem tempo, né, gente? A gente vai falando, né? A gente então, assim, a mesa é sua. Tem uma história muito legal lá, que é de um jovem lá, chamado Jailton. E Jailton era um menino sem perspectiva nenhuma, né? Ele, na verdade, o nome dele na comunidade era Peru. E Peru por quê? Porque fala muito, Peru porque é aquele que zoa muito e tal. E a situação dele era bem complicada e tal. E ele foi um dos primeiros a aprender a tocar violão. Aprendeu a tocar contrabaixo. E tudo que a gente ia fazer na igreja, Jailton era sempre o primeiro. É claro que a gente não chamava ele de Peru, né? A gente deu uma nova identidade, né? Deu uma nova identidade, é Jailton. Não! Esse aqui é o nosso, posso falar? Não acredito. É nossa calopsita. Tá bem apropriado. Tá melhor, mas tá nobre, né, velho? Melhor do que Peru. E é porque era bem pejorativo também, né? Isso aí é um apelido, assim, carinhoso. Sim. E lá Jailton começou a desenvolver uma liderança muito forte na igreja, né? E olha, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma oficina mecânica lá em João Pessoa, né? Eu sou empresário lá. E aos 16 anos, eu não faria isso de uma forma comum, eu resolvi arrastar Jailton para dentro da oficina. Eu disse, cara, precisa ter uma profissão. E lá ele aprendeu a ler, a escrever, né? Lá no projeto, junto na oficina, fez o supletivo, terminou o 2º grau, casou-se, eu fiz o casamento dele. Ele já tem um filhinho, né? Tem a casa dele já direitinho, toca na igreja, serve com a esposa dele canta na igreja, é da nossa época também. E ele é hoje um dos mecânicos da oficina. Então veja, olha só, essa força da igreja, da célula, desse ambiente de manifestação assim, do poder de Deus, informalmente, tudo orgânico, tudo assim, muito sem estar naquela, porque tem que ter isso aqui, nada, não tinha nada. Natural, tinha sem brincadeira, tinha um pé de caju.
nós fazíamos o culto embaixo do pé de caju. A gente lembra que, para a gente poder projetar o data show, que a gente pegava da igreja mãe e levava para lá, a gente usava os banners de divulgação das nossas séries de mensagem ao contrário. A gente invertia e servia, né? Branco e refletia. Era lindo, a coisa mais linda que eu achava era quando aquelas mulheres chegavam de salto para ir pro culto lá. Eita, Só que era na areia de praia, né? Na Na areia de praia, gente. fina. Gente, mas isso tem um valor, assim, porque dá uma ideia da gente dizer assim para as pessoas que estão perto de nós, né? A gente trouxe aqui um casal de amigos, né? Casal de ovelhas lá da nossa igreja em Campina Grande. E a gente tá plantando essa igreja em Campina Grande, a igreja só tem 5 meses. E o que a gente mais diz, assim, é se segura, porque a gente vai ter muita história para contar, né? Então imagine o que é, a gente tá contando uma história como essa e poder pegar Jailton aqui e dizer assim, cara, esse era aquele que deu trabalho pra gente, só o caramba, quando era criança, entendeu? E se a gente for olhar a história de Cristo, é literalmente assim, o Pedro explosivo é o Pedro que se torna líder, né? Isso. E aí, Exatamente. esse talento, eu lembro que na minha vida, a experiência que eu tenho, eu consegui e venho evoluindo, transformar alguém em cabeça dura para alguém perseverante. Porque Cristo, o Evangelho tem esse poder de dar ressignificado até os seus defeitos. Uhum. Ele vai pegar suas características que Deus não lhe deu suas características à toa. Tem um porquê. Isso. E não só isso, mudar o destino daquela pessoa. Sim. Levar a pessoa para um destino profético. Sim. Porque toda a família dele, os irmãos, o pai, todos eram metidos com tráfico e tudo. Então, assim, e você entender que não é só uma célula, como o Neto falou. Não é só. É uma célula que se torna uma igreja que destina pessoas profeticamente a dizer: eu mudei, parou em mim tudo que ficou para trás. A ideia tem noção da dimensão, da proporção que isso A ideia é toma, você sobre as nunca olhar para uma famílias, né? célula Isso. dizendo assim, é só É uma só célula. uma. Sim. Porque uma célula tem um potencial que é absurdo. É absurdo, gente. Então, assim, essa plantação lá da igreja e do projeto social Compaixão, na verdade o projeto já existia, né? Sim. Ela se deu por causa da saúde da célula. Sem dúvida alguma. Por causa do propósito que estava lá direcionado na célula. Essa é a nossa grande experiência. Agora, como a gente faz isso como casal, cara, é como perguntar como é que a gente cria filho como casal. Isso faz parte da nossa vida. Eu acho que tudo vem a gente não consegue dar uma resposta assim. Como é que é um ministério na vida do casal? É o que a gente tem. Mas é algo assim tão lindo, por exemplo, você vê um casal junto na missão. É uma coisa mais linda do mundo, porque você vê um ali apoiando o outro, um suportando o outro, e não tem nada melhor do que a gente estar no ministério tendo aquele suporte do lado, aquela pessoa que a gente, é aquele braço que a gente volta, que a gente chora, que a gente vai encontrar colo, né? É como se fosse uma ferramenta, é um instrumento de Deus, uma pessoa que Deus te levanta para estar do teu lado, te apoiando o tempo todo, porque existem dias difíceis, existem dias bem difíceis, e você voltar para casa e ter aquela pessoa na missão com você, aquela pessoa que vai te acolher. Na simplicidade, assim, eu vou dar um exemplo de hoje, para você entender como é que funciona a nossa vida. Hoje era a apresentação do Dia das Mães da nossa pequena, 7 anos, nossa princesinha Esther. E a gente precisava vir para cá. E minha filha estuda à tarde. Caramba, como conciliar? Né? Como conciliar que Priscila estivesse nessa homenagem e que a gente pudesse sair para vir para cá e cumprir a missão? Ou a gente olha isso como um problema e não desempenha a missão, ou a gente faz isso como uma situação de estresse, eu vou, você não vai, porque você precisa assistenciar a nossa filha, ou a gente compromete a filha, ou a gente rebola. E rebola com satisfação. A gente rebola. Então, como é que a gente rebola? Entre em contato com a escola. Ó, minha filha não pode à tarde. A gente vai precisar. A nossa missão é essa. Tem como ela se apresentar de manhã? Tem uma turma de manhã aí. Ah, tem, mas não é coleguinha. Não, mas tem como ela se apresentar? Tem. Pronto. Priscila foi de manhã, resolveu a problemática e saiu todo mundo feliz. Então, às vezes, a gente escolhe, às vezes, o conflito ao invés de escolher fazer de forma criativa. É como você vê. Agora, sabe uma coisa que é muito inspirador? A gente estava até falando antes de começar que Miguel tinha vindo para cá e certas frases que você falou foi muita inspiração para a gente aqui na Paz. A integralidade do trabalho de vocês. Quem nós conhecemos que vai para o Boqueirão, diz a gente fica constrangedor como vocês conseguem ser integral. O pessoal disse, minha gente,
a casa daquele homem, a sensação que dá é que, primeiro, que é sua 24 casa. horas. É 24 horas, meu amigo. Gabinete pastoral lá é 24 horas. Chega e chama o homem. E isso é sensacional, porque a gente conversou. Não é sensacional, não. Isso. Não. Sensacional, Não é sensacional, não. Vai no dia a dia que tu vai ver a bronca que é. Mas faz parte, velho. Porque a gente tava falando na cela há algum tempo sobre... É que a gente era a mesma célula. Sobre essa questão de integralidade, de não comprometer, não fazer do evangelho, do ser cristão, uma vestimenta, do ser cristão a todo momento. E ontem, no 30 Semanas, teve uma pergunta que eu fiquei refletindo muito, que era assim: quais áreas da sua vida você não entregou a Jesus? E eu parei para pensar e pensei o seguinte: não tem como servir Cristo com áreas que não foram entregues. Boa. Seria como um câncer. Boa. Você tem uma área que não foi entregue, essa área ela vai se alastrando, daqui a pouco sua vida inteira está fora. Que é o que a gente vê, o contrário num acampamento, por exemplo. O que acontece no acampamento? Você vai e vive o evangelho inteiro, tudo seu tá ali. Aí quando você sai, o que é que você começa a fazer? Áreas da sua vida, você começa a tirar Jesus dela. Isso. E isso é muito legal mesmo, porque lembra até o estilo C.S. Lewis, né? O evangelho puro e simples, é feito disso, a gente fica de pra que isso, de muita coisa, mas o beabá é simples. O que eu penso é o seguinte, com relação, por exemplo, a esses inconvenientes, né? Porque nem sempre é conveniente. A gente ia conversando isso no carro, ter né? a privacidade. Tipo, cara, eu tô família, lá fazendo uma mensagem, concentradíssimo, sem camisa. Aí chega uma senhorinha da nossa igreja. Aí lá vai eu, caramba, tem que botar a camisa, parar pra atender, desconcentrou e tal. Nem sempre é conveniente, mas o que eu penso é sempre assim, caramba, eu orei para que isso estivesse desse tamanho. Eu trabalhei muito para que essa igreja estivesse dessa forma. Eu entreguei tudo da minha vida para que essa igreja pudesse crescer. E agora eu vou reclamar porque o povo está trazendo demanda, mas eu não vou fazer isso mesmo. Eu não vou colocar uma tampa nisso. Eu não vou fazer isso mesmo. Ruim era se não tivesse ninguém chegando, gente. Ruim era se não tivesse ninguém chegando. Mas o povo chegando para procurar Jesus, cara, é tudo que eu mais quero. Eu vou reclamar agora? Não, mas eu não vou reclamar mesmo. Claro, eu posso organizar isso. Sim. Tipo, não é urgente, a gente pode agendar, a gente tem uns dias de atendimento e tal, mas a nossa casa é assim mesmo. Agora, se você for, assim, eu queria muito que vocês vivessem a experiência lá. É muito bom para qualquer ministério, para qualquer pessoa. E por isso as pessoas voltam tão impactadas, né? É assim, a maioria das pessoas que chegam lá não é para requerer de nós, é para entregar a nós. Isso. Então, é mimo. Vem com uma galinha, porque eu soube que você está recebendo alguém aqui, então fiz aqui uma pamonha para você. Eu queria conhecer as pessoas que o senhor está recebendo na sua casa, pastor. Eu queria dizer que eu amo esse pastor. Então é para te honrar. Então, assim, a maioria das demandas que nós recebemos em casa, e essas coisas assim, que traz essa ideia de, caramba, a casa é um gabinete. Mas é isso mesmo, a casa é um gabinete. Mas é algo que a gente mais recebe do que dá. Sabe? É incrível, é incrível. Eu sei que melhor é dar do que receber. Mas a forma que nós somos amados ali no Cariri da Paraíba lá, é uma coisa muito impressionante, gente. E tem a questão de ser interior, tem uma cultura diferente também. Tem, então, sim. Assim, a gente sabe onde mora o pastor, é próximo da minha casa, e eu vou lá e entro mesmo. Então tem essa dinâmica de ser um local que favorece isso. Também, né? Dificilmente a gente vê isso aqui, Eu ia né? perguntar isso. Eu não sei se vocês sempre tiveram uma rotina interiorana, né? Mas a estratégia do evangelismo do interior, ela é diferente da capital. Aí, houve algum, assim, desafio? Cara, mano, tu fez uma pergunta muito massa, porque é o seguinte, a gente plantou essa igreja no Jacaré, né, que eu acabei de contar a história. Depois nós fomos para Bahia, plantamos a igreja em Bahia. Depois eu vim plantar Boqueirão. E agora nós plantamos Campina. Então, eu quero usar o exemplo agora de Campina Grande. Então, é uma cidade já bem maior, que é uma cidade maior, a segunda maior cidade do nosso estado. Veja, quando eu fui plantar Boqueirão, eu disse, cara, já plantei 2, né? Então já sei de um monte de coisa. Cara, não serviu nada, velho. Parecia que era a primeira, porque e assim, depois que eu disse, o que é que falta agora? Vou plantar Campina. Já passei por muitos contextos de plantação. Eu não tô plantando uma igreja na Alemanha. Eu tô plantando uma igreja vizinho aqui, 40 quilômetros. Totalmente diferente de novo. Totalmente diferente. Então, assim,
nas minhas 4 experiências de plantação, nenhuma plantação foi igual a outra. Nenhuma. Cada uma com a sua particularidade. A multiforme graça de Deus se manifesta em coisas como isso, como essa, sabe? Nenhuma. Só que, assim, eu creio que Deus ele derrama uma porção para cada coisa, sabe? Então, por exemplo, o problema de Boqueirão, que a gente enfrentou muito, religiosidade. Né? Um povo religioso, mas distante de Deus. Um povo religioso, demais. Então, essa foi a dificuldade. Não foi a mesma dificuldade de Campina. Se em Boqueirão as pessoas viam a nossa igreja e diziam anglicana, parede preta, jamais vão entrar. Jogo de luz, fumaça, não entra. Em Campina as pessoas veem o nome anglicana, essa teologia eu conheço, e entra. A gente tem um casal lá na igreja em Campina que está na igreja até hoje servindo por causa do nome anglicana. Né? A teologia da igreja anglicana sustenta aquele casal lá. Eles querem a teologia, eles querem esse lugar para congregar. Ele é filósofo e também teólogo, então para ele isso é importante. Mas totalmente diferente da realidade de Boqueirão. Entendeu? Então, tá. E aí? Então você detém todos os esquemas e ferramentas para plantar a igreja? Mas é óbvio que não. É graça de Deus, gente. É graça de Deus. A minha oração, quando eu chego na cidade, é exatamente essa, cara. Eu oro e digo, Senhor, que esse povo ache graça em nós. Me arruma 10 doidos. Gente, parece brincadeira, mas é isso mesmo. 10 doidinhos pra tocar. Me arruma 10 doidos. Se o senhor me der 10 doidos, eu toco fogo nesse lugar. Me dê 10. Aí eu sinto ele me dar. Eu vejo ele me dando. Eu digo, então ele quer que eu toque fogo. Aí o que é que eu tenho que fazer? Entregar. Aí eu vejo. Então, assim, muitas das coisas que nós fazemos para o Senhor é resposta daquilo que ele fez antes. Não é assim que ele diz, né? Ele diz assim, ele nos amou primeiro. Não é assim? Então, tudo que a gente faz é como resposta. A gente treina jiu-jitsu e o nosso sensei, ele diz muito, né? Diamante e Neto, lá em Boqueirão, ele diz assim, jiu-jitsu, você precisa se antecipar ao movimento todo. Você precisa pensar na frente do cara. Na vida cristã você não consegue, né? Você vai pensar na frente de Deus. É sempre uma resposta. É sempre. Então, quando eu oro e vejo Deus respondendo, eu sinto que ele quer mais, né? Tem uma história interessante, que foi quando a gente foi abrir Boqueirão. Quando a gente foi Boqueirão, nossa vida toda era em João Pessoa, velho. E como é esse processo de desapegar da tua vida que tu tinha ali? Porque você relata quatro plantações Olha, de igreja, dela disse né? tudo. Você teve a experiência de plantar 4 igrejas. E aí, eu fiquei pensando aqui, não tem um apego, você não cria vínculos com a comunidade. Esse é o maior com as sofrimento. pessoas. E de repente, tipo, qual o momento exato de sair dali, plantar ali, depois cria aquele vínculo, sai dali, vai pra ali. E como é isso na prática? Porque eu acho assim... Uma vez eu sofri, isso deve né? ser muito difícil. É difícil. É difícil, Renatinha, é difícil. Quando lembra. Você lembra das pessoas, das coisas, do ambiente, difícil, né? É difícil. Mas qual é a nossa tendência natural? Acomodação. Essa é a nossa tendência. Então, tipo, a gente estava numa célula frutífera, a nossa célula multiplicava, todo ano ela multiplicava, a nossa célula lá, e a gente toca lá, e a igreja tem ar-condicionado, e tá tudo massa, perto da nossa casa, os nossos filhos estão ali, toda a estrutura, massa, mas Deus não me chamou para isso. Mas Deus não me chamou para isso. É a visão, né? Entendeu? Tipo, Deus não te chamou pro conforto, cara. Deus não te chamou para estar confortável. Ele sempre está puxando a gente para um ambiente de insegurança, sempre. Ele sempre está espremendo a gente, para a gente ter um sentimento de que, cara... Então... Muito real isso. Isso é muito... Todo mundo que quer verdadeiramente ter uma vida íntima com Jesus, ele se sente espremido a cada passo. É claro que ele respeita, né, as suas respostas, mas à medida que você vai respondendo, ele vai requerendo mais. E ele vai requerendo mais. Até que você... Tem uma frase de Luciano Subirá, até que nada mais importe. Se livra é sensacional. Né? Até que nada mais importa. Nada mais importa. Então, aquilo que era meu sonho, o que é que Paulo diz? Aquilo que era valor para mim, acabou, velho. Não tem mais valor. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, tipo, meu sonho era ter minha oficina. 17 anos trabalhando no mercado. Eu queria ter. Agora eu tenho a minha oficina. Pronto. Tudo que Deus não quer, que você tenha um império. Que você ache que chegou. Né? Uma coisa eu faço, prossigo. Né? Prossigo para o alvo. Então, quando é que você chega? Eu prossigo e continuo em prosseguir. Ele ainda diz assim, prossigo e continuo a prosseguir. Estagnação em cristianismo. Então, não dá para combinar, não dá para conciliar. Então,
É claro que a gente chora pra caramba, a gente chorou demais. Pra sair do Jacaré foi um parto. Foi horrível, gente. Mas peraí, esse é o propósito. Esse é o propósito. Se você observar, o Senhor, ele nos chama para essa ideia de eu estou indo preparar lugar para vocês, eu vou deixar aqui com vocês um conselheiro e vocês espalhem isso, toquem fogo no mundo. E ele vai provocando essa ideia de... Então, a gente não luta, a gente não fica tipo assim, hoje, né? A gente abriu Campina. Qual é o sentimento do povo de Buqueirão? Será que ele vai para lá? Porque outras duas, ele fez isso. E será então que Buqueirão... Sim, se for. Vocês estão seguindo o Miguel Neto, vocês estão seguindo Jesus. Ele falando, tô imaginando assim, a rotina de Paulo. Então, mas é isso. Entendeu? Então, tipo, eu amo vocês, papai, mas vocês estão aqui por causa de Jesus. Então, se for o caso, se Deus levantar... graças a Deus, agora nós somos 2 pastores, então cada um dá para dar assistência. Então, dá para crescer mais, sabe? Então, é natural. O meu papel, eu digo isso brincando para o nosso bispo, né? É ser um provocador. Então, tipo, a gente deu aula lá em Barra de São Miguel e desenvolveu um relacionamento lá numa cidade vizinha que fica 45 quilômetros de estrada de terra, de Buqueirão para Barra de São Miguel. Eu já fico sonhando. Eu já fico, caramba, tem gente aqui na igreja que é de Barra de São Miguel, que tem família lá em Barra de São Miguel. Tem gente de Barra de São Miguel vindo para Buqueirão para assistir o culto. Vamos botar uma célula lá em Barra de São Miguel. Aí, Santa Cruz do Capibaribe, já estamos invadindo até a área do Bispo Simões. Aí tem lá uma galera que vem assistir culto e tal. A gente já fez um culto, já fez uma célula lá. E eu já disse, Bispo Simões, já estamos aqui na porta aqui e tal. Então, eu sou um provocador. Agora, eu não sou um provocador de mim mesmo. Por exemplo, Deus abriu uma porta agora para a gente começar um projeto social com jiu-jitsu numa cidade, no sertão da Paraíba, chamado Pedra Lavrada, através de um membro da nossa igreja de Campina Grande. Aí a gente começou o jiu-jitsu lá. Então, tipo, como é que vocês acham que meu coração tá? Deus, se for da tua vontade aí, eu vou tá provocando. Então, se tiver uma oportunidade de fazer uma célula lá, eu vou fazer. Se essa célula responder bem, eu vou fazer um culto. Se esse culto responder bem, eu vou fazer uma igreja. Se eu tiver a validação dos nossos líderes, se eu tiver a validação do meu bispo, eu vou na hora, porque eu entendo que o Senhor me chamou para isso. Agora, do mesmo jeito que eu amo as pessoas do Jacaré quando eu estava lá, eu amo hoje. Tem gente que a gente começou a servir juntos no Jacaré e vez por outra, vão em Buqueirão, somente tem um tempo conosco. E o ministério continua. Tá lá de um lado. Agora, se desprender das coisas que conquistamos, aí esse é um grande desafio. Mais desafiador do que se desprender das pessoas é se desprender das coisas. Nós somos assim. A nossa natureza miserável nos faz isso. Nós ficamos... A gente diz assim que é melhor amigo na praça do que dinheiro, mas isso é conversa. A gente não crê nisso, não. A gente prefere o dinheiro. De fato. Então, eu tinha a minha oficina, a oficina totalmente minha, isso me dava uma segurança financeira para fazer coisas, para o reino, inclusive. Isso me dava respaldo de eu plantar igrejas. E quando a gente começou em Buqueirão, a gente começou de uma forma muito casual, gente. Vocês precisam conhecer essa história. Eu fazia uma celebração dentro do presídio. Não que eu fui preso, não é isso não. Evangelística. Evangelística. Toda sexta-feira, a gente ia para o presídio da Média, e a gente fazia uma barreira, os presos só iam dormir lá, e a gente ficava convidando eles para o culto, que daqui a pouco iria acontecer. E aí eles iam para o pavilhão, voltavam para o culto, e a gente fazia uma celebração lá. E eu uso muita rede social, né? Não sei se vocês... @pastor Miguel Neto. Segue aí. E você vai se divertir. Aí o que é que acontece? Eu fiz uma história. Gente, eu não sei quais são as cadeias que te prendem. Mas as daqui, de dentro do presídio, estão sendo insuficientes para esse povo aqui. Olha o povo adorando lá, velho. Cantando. Adorando. A coisa mais linda. Aí um primo meu pai é de Buqueirão. Um primo meu comentou: se tu faz um culto dentro do presídio, por que não faz um em Buqueirão? Aí lembre-se, eu trabalho por respostas. Mexeu, né? Respondeu. E provocou. Né? Então tá certo, vamos fazer. Isso era sexta. No outro sábado, era o primeiro sábado do mês. Aí marketing,
celebração das primícias, primeiro sábado de cada mês. Aí, articulei, tem uma história muito interessante, antes a isso, que foi um primo meu que veio comprar um carro aqui em Recife. E foi ajeitar o carro recém-comprado na minha oficina. Quando ele mora em Boqueirão, veio comprar o carro em Recife e foi para João Pessoa ajeitar o carro. Quando ele chegou na oficina, eu disse, dá-me aqui, velho. Aproveita para ficar aqui. Enquanto teu carro estiver ajeitando, vamos para a igreja. Ele foi para a igreja, no Jacaré. Se converteu. Amém. De 15 em 15 dias, ele saía de Boqueirão, ele e a esposa, e vinha para o Jacaré. Ele se confirmou em Bahia. Foi. E a gente aconselhou, tal, eles engravidaram, e é assim, a coisa linda. Quando surgiu essa oportunidade de fazer o culto, a gente, Patrícia e Rosana, consegue um lugar aí pra gente fazer um culto? Vamos fazer um culto? Convida o povo, vamos fazer um culto aí, próximo sábado, tal, divulgamos, tal. 50 pessoas. Familiares, tal, aquela curiosidade. O neto de Raimilson, né? Que eu sou, no interior, não sei, aqui, né? É neto de Raimilson, e meu pai, que é Raimilson de Redoval. Redoval é meu avô. E aí, o que é que acontece? A gente fez o culto. E a gente fez isso durante 4 meses. Nesses 4 meses, a gente fez batismo, o povo foi crescendo, a gente fazia uma escola. E aí, com 4 meses, eu arrastei o bispo para lá. Disse, bispo, vamos conhecer Boqueirão? Quando eu já estava com o lugar tudo certo, assim, para alugar, tudo já encaminhadozinho. E vamos procurar um lugar ali, vamos procurar. Eu voltava para o lugar que eu queria. Ó, bispo, mas esse lugar aqui e tal. Resultado, alugamos em 4 meses, abrimos a igreja, né? Mas eu... Em 4 meses? Em 4 meses. 4 cultos, abrimos a igreja. Nossa. E aí o que é que acontece? Quando a gente abriu a igreja e botou a placa, o povo que ia por causa de neto, agora diz, não, opa. Então aquele que dava 60 pessoas se transformou em 15. Nossa, Né? Se transformou em 15, 18. E qual era a rotina da gente? A rotina da gente era, eu vinha de moto para Boqueirão, são 174 quilômetros. Na quinta-feira, aí eu fazia um culto na quinta, ficava a sexta-feira, Priscila ficava esperando os meninos saírem da escola na sexta-feira, vinha no carro na sexta-feira para Boqueirão, e no domingo a gente voltava. Na segunda-feira de manhã eu estava na oficina, os meninos na escola, já estava tudo funcionando normalmente. E a igreja, assim acontecia. Culto na quinta e culto no domingo. E isso você estava ainda simultâneo com a igreja que você ainda estava anteriormente? Aí eu ainda tinha Jacaré e Bahia. Só que aí, com o surgimento de Boqueirão, a gente passou Boqueirão, a gente passou Jacaré e Bahia para outros pastores. Hoje é o pastor Rodrigo, lá no Jacaré, e o pastor Charles, lá em Bahia. E aí a gente ficou nessa onda, né? Viajando a cada domingo, a cada quinta-feira. E, assim, quando Deus falou ao meu coração para vir morar em Boqueirão, oxe, foi fácil demais. Porque eu disse, Deus, massa, o Senhor está me chamando para morar em Boqueirão, onde é que eu vou botar a oficina em Boqueirão? Já vai abrindo as portas aí, a gente vai botar uma oficina lá, né, tal. E ele disse para mim, não, agora eu quero que você confie na minha palavra. Agora eu quero que você confie de que eu vou suprir as suas demandas. E aí eu optei por descer para morar em Boqueirão e vendi metade da minha oficina. Vendi, abri mão de 50% do lucro, na condição de que o dízimo continuasse sendo dado para a igreja de Boqueirão e que alguém ficasse à frente. E aí eu vendi para uma pessoa do meu coração, né, que é um irmãozão, uma pessoa que eu devo muito do ministério. Esse cara faz parte do meu ministério. Sim. Todas as vezes, na minha ordenação ele estava lá, e todas as vezes que o ministério me trouxer honra, eu preciso repassar essa honra para ele, porque ele que me permite avançar no reino, que é o meu compadre. Eu sou padrinho do filho dele e ele é padrinho da minha menina, que é o meu compadre Tiago. E hoje ele toma conta da oficina lá, e isso me permitiu avançar. E todas as vezes que eu oro ao Senhor pedindo para trabalhar lá, dizer, Senhor, eu queria ter um pouco mais de suficiência financeira para me sentir mais seguro. O Senhor diz, não, é demanda integral agora. E assim, não falta não, gente. Não falta, é incrível. Eu acho isso muito louco. Eu tenho tido, essa semana tá bem pesada para mim com relação a isso. E eu venho refletindo muito que você pode estar sentado no banco da igreja, indo para sua célula, indo para o seu culto e não está onde Deus te chamou. Você pode ser pastor de uma igreja hoje
e não está onde Deus lhe chamou. E isso requer um relacionamento muito profundo. Você tem que ter relacionamento com o Pai para entender o seu propósito, o propósito que Ele quer para a sua vida e deixar ser guiado. É verdade. Isso requer muita cautela, porque é muito tentador o comodismo. É muito tentador. A gente vai, chega num ambiente, almeja, luta, né? Chega num lugar e senta ali. E às vezes não é isso que Deus tem para você. Agora, essa questão de você sai e sempre levanta a liderança. A gente estava conversando essa semana que, se você for reparar o chamado de Cristo para os discípulos, Ele chama e depois prepara. Isso é louco, né? E como é que está sendo essa questão de você preparar a liderança para quem vai ficar? Eu percebo que é um desafio, inclusive é um desafio que ele existe no mundo corporativo e existe nas igrejas também, que vou dar um exemplo, um grande líder está numa grande igreja e em algum momento ele tem que parar e pensar. Às vezes, nesse caso, vai implantar uma outra igreja. Mas às vezes não, ele está nessa igreja, ele tem que começar a pensar, certo, e quem vai ficar? A próxima geração, né? Quem vai ficar? Sempre preparar alguém. Né? Preparar alguém depende do seu pensamento com relação ao crescimento. Porque você fazer outro crescer é uma ordenança bíblica, né? Suportai-vos uns aos outros. Você fala assim, independente de for plantar uma igreja, você já vai lá, tipo né, assim, eu não me sinto... Porque a gente precisa também desmistificar essa ideia de que da pessoa se sentir um plantador. Todos nós devemos ser plantadores, porque nós devemos ir por todo mundo. Então assim, você não tem que ir em um lugar e ficar lá. Ele está te chamando para ir para todo lugar. Então ele está te chamando para você expandir. Você é um plantador, todos nós somos plantadores. Mas o que eu quero dizer é que não é porque você é um plantador que você tem que preparar. Ou não é que você é um plantador que você tem que levantar alguém. Você tem que levantar alguém porque você vê isso como um princípio bíblico. Né? Você vê Paulo levantando Timóteo. Você vê Elias e Eliseu. Você vê dentro da estrutura bíblica isso acontece de forma simples. Não é casual. A gente vem agora, enfrentamos 3h30 de viagem. Trouxemos um casal conosco. Isso não é casual. Eu não trouxe uma pessoa para dirigir. Eu trouxe uma pessoa para investir. Né? Então, momentos como esse, como o bispo fez na minha vida. Quantas vezes ele viajava e me convidava, e eu ia vendo a vida dele, ia tratando de assuntos. A gente falou de um monte de coisa dentro do carro. Mas nesse investimento, isso vai criando um vínculo de amizade que isso sim promove crescimento. Porque a igreja não é uma fábrica. Que a gente desenvolve líderes para a gente poder fazer com que a gestão aconteça. A igreja é uma família. Não é? Então, a gente está aqui, os nossos filhos estão cuidando de casa, não é? Então, a gente precisa desenvolver filhos. É essa a ideia que a gente precisa trazer. E nós temos, assim, investido. Nós chamamos isso de uma igreja-escola. Né? É muito arriscado, mas, assim, a gente acabou de falar que é muito difícil a gente sair do comodismo, né? E o púlpito é um lugar de comodismo. Né? O império, a gente construiu uma igreja linda lá em Bucanão. Ai, que coisa linda. Quem construiu isso? Fui eu. Não foi você, meu filho. Não foi você mesmo. Tire isso do seu cavalinho da chuva, que você, no máximo, foi o jumentinho que Deus levantou para você carregar a glória dele. Então, sai de cena, né? Então, que bom que você fez parte disso tudo, mas eu entendo que haverá o tempo de Deus chamar outro. A gente está preparando lá, o postulante Neto lá tem sido um braço precioso. A pastora da igreja é a pastora Priscila hoje. Entendeu? Então, como é que a gente faz? Deus vai fazer. Pessoa, né? A gente tem 2 celebrações no domingo. De manhã eu sempre prego. À noite, pode ser que outra pessoa pregue porque eu preciso ir para Campina. Aí eu prego em Campina. Aí na outra semana eu prego em Boqueirão. Aí eu vou fazendo isso aí, eu vou articulando. Aí na quarta-feira eu tô aí, enquanto der para conciliar, eu estou fazendo. Mas ao mesmo ponto que toda semana eu estou reunido com a nossa liderança, eu estou dando feedback, eu estou lá... E isso é muito forte. Dá trabalho. A gente vê... É uma cultura da honra, né? Que a gente vê muito claro em você. Você, o tempo todo, você... fala com muito amor pelas suas ovelhas, pelas pessoas que você cuida, mas também por Meira, por exemplo, que você foi cuidado por ele, foi direcionado por ele.
Então, como é que funciona isso, assim? Porque é algo que eu sinto, às vezes, que é uma fragilidade na vida da igreja. Sim. Na vida da igreja e no mundo, né? As pessoas têm dificuldade nessa questão da cultura da honra, da paternidade espiritual, né? Sempre existe aquele espaço onde a pessoa quer protagonizar, e aí é você entender isso, não tem a ver com você não, é tudo sobre ele mesmo. Uhum. Né? E como é que funciona essa questão da paternidade? Porque a sua casa está sempre cheia de pessoas, como você falou, que às vezes vão levar uma galinha, às vezes vão levar um bolo, vão levar uma pamonha, porque são pessoas que veem em você aquele paizão. Uhum. São pessoas que veem, que lhe honram também. E normalmente, né, o que a gente observa, isso só acontece porque você também faz isso. Então elas observam, porque as pessoas é muito de observar, como um filho, né? Às vezes a gente educa o nosso filho e fala, menino não faz isso, faz isso. Mas o normal é ele reproduzir o seu comportamento, o seu exemplo, né? Então eu vejo assim, claramente na sua fala, que as pessoas fazem isso em gratidão, em amor, em honra, e ver vocês dois como os pais, as mães espirituais dele, porque vocês têm essa mesma postura. E como é que a gente pode falar assim para as pessoas que estão assistindo a gente, como desenvolver isso na prática e qual a relevância disso para a saúde da igreja? Rapaz, eu posso dizer o seguinte para você. Eu descobri que eu tenho um pai, que eu não sou órfão. E essa necessidade, muitas vezes, de protagonizar questões está muito associado à orfandade de pessoas. Pessoas que querem construir coisas solo, sozinhas, ou até reflexo do seu sucesso, né? Vamos chamar assim. Elas não conseguiram entender que o seu sucesso existe porque tem quem esteja ali alicerçando por trás. Eu nunca fui em um lugar. Eu estou aqui agora, sendo honrado por vocês com esse espaço, porque o Bispo Márcio Meira me promoveu a esse lugar, como filho dele. Entende isso? Se eu não fosse filho dele, esse lugar não estaria preparado para mim. Então, não estou aqui por causa de mim. Eu não estou em Buqueirão por causa de mim. Quando eu vou fazer um casamento e está lá um casal na minha frente, eu nunca acho que foram eles que chegaram ali por eles mesmos. Ali tem princípios que os seus pais derramaram sobre eles. E por isso eles acham válidos, os seus avós ou alguém que fez um papel importante de trazê-los até aquele altar. Então, quem me traz a esse ambiente é o meu pai. Eu tenho um pai, pastora Linda, minha mãe, e o Bispo Márcio Meira são os meus pais espirituais. Sem eles, por exemplo, eu quero sempre eternizar isso, porque se algum momento da minha vida eu me decepcionar com ele, assim, vier esse instinto no meu coração, eu quero eternizar essa fala para que eu seja desmoralizado em mim mesmo, caso isso venha. O que eu quero dizer o meu ministério sempre estará, enquanto o Bispo Márcio, eu espero que eternamente, for um homem de Deus, o meu ministério sempre estará sujeito à autoridade dele. Ele é um pai, eu não consigo negar um pai. Eu não consigo quebrar essa raiz. Eu decidi isso no meu coração. Então, enquanto o ministério dele for um ministério de Deus, e eu espero que eternamente, eu estarei sujeito ao ministério dele. Então, isso responde todo o resto. Isso responde todo o resto. Toda cadeia que acontecer para frente, Renatinha, está baseado na autoridade. Eu creio que Deus fala comigo através da direção desse homem. Deus fala com você através dos líderes que ele instituiu na sua vida. Deus fala com você através dos líderes que ele colocou para a sua vida. Você está sendo esticado. Você é apenas uma flecha. Você está sendo esticado. Você está sendo tensionado a um lugar longe. E o lugar que você está agora, tá mais massa isso aqui. Participar disso aqui, gente, é uma bênção. Mas quem me esticou até aqui foi o meu bispo. Quem me esticou aqui foi o meu pai. Então, qual é o conselho que eu daria, como você perguntou? Se permita ser esticado. Seja uma pessoa ensinável. Seja uma pessoa que se permita passar pelo estresse do stick, sabe? Pela tensão de ser impulsionado. Se você se submeter a isso, você vai desfrutar de lugares que você não merece. E essa é a beleza do Evangelho. É lindo. É você saber que você está aqui porque não merece. Mas alguém te lançou. A graça do Pai está sobre esse lugar, sabe? Amém. A graça do Pai. Ô Miguel, a gente percebe que, não sei se teve uma instrução assim, acadêmica, mas você tem um talento pro marketing, como fala.
Tem, que é sensacional. A criatividade, né? Sabe uma Os coisa cordéis, que as coisas. é sensacional? É, Eu escutei. bacana demais. Renatinho já falou isso aqui, que é a questão de você quer pregar o evangelho, a Bíblia tem que estar numa mão e o jornal na outra. Boa. E é interessante você saber se comunicar. Eu comecei a ficar fascinado com isso. Não adianta você fazer a melhor mensagem e o outro lado não te ouvir em nada. E você tem uma história que é sensacional para a cultura interiorana, né? Do interior. E essa capacidade de você ler, né? Rapaz, eu vou falar com esse público. Como é que eu vou mandar essa mensagem? Isso chegou só pela graça ou teve algum preparo, algum estudo aí? Porque é algo incrível. Não, porque a sua criatividade brota, parece que naturalmente, né? Às vezes eu acho que ele que é formado em comunicação, porque eu sou formada em comunicação. Achamos. Aí às vezes eu acho que é ele. Achamos o ponto Achamos. fraco. Mas não, viu? Mas não, achamos não. É realmente... Mas uma mulher Ele tem uma de história homem. pro Mas interior. não, Tem que contar, Ele, cara. ele realmente Vamos lá. tem, assim, é incrível. Porque assim, às vezes ele diz assim umas coisas, eu disse, gente, peraí, onde é que tu viu isso? Cadê que eu não... Sabe? Mas é incrível, É realmente, porque uma assim, esse olhar dele. criatividade, um Muito, olhar, muito, é uma muito. sensibilidade assim, que brota quase que naturalmente. Ele fala como se fosse a coisa mais simples Né? do mundo pra qualquer um. E a gente... Ok. Né? Isso é surreal, porque Não não é adianta tão de fácil nada assim. você ter a mensagem que vai mudar a vida de alguém e tá falando pra uma forma que a pessoa não vai entender. Tá falando grego pra alguém que tá em latim. Não adianta. Heitor tá doido pra escutar a história do carro de som. Eu creio assim, sabe, que Deus ele vai te dando as ferramentas que você vai precisar para usar quando o seu propósito for estabelecido na sua vida. Então, se você for olhar, por exemplo, os grandes homens da Bíblia, né? Você vê, por exemplo, Esther. Né? Na verdade, nem é um grande homem, é uma grande mulher. Mas você vê Grandes nomes. os grandes nomes. Esther se tornou uma rainha, né? Mas por trás existia Mardoqueu, que banhava os seus cabelos com perfumes de rainha, que falava palavras de afirmação para ela, ao ponto que fez uma inscrição para ela ser lá a Misa, lá para poder ser a atração, né, que o rei precisava para atingir o lugar que Deus desejava para ela. Então, a beleza que Deus botou naquela mulher, o primo, aquele banho, as palavras, tudo ele utilizou para aquele tempo. Eu creio que Deus faz assim com qualquer um de nós. Então, eu fui criado em um ambiente poético. Eu fui criado com meu pai me ensinando a cantar o Calor da Maniçoba. Maniçoba é o nome do sítio dos meus avós. Então, o Calor da Maniçoba é uma rima de improviso. Eu fui criado dentro de um ambiente de muita criatividade. Então, eu era uma criança que, desde muito cedo, eu precisei trabalhar, eu precisei articular. Então, eu tirava coco para vender água de coco cortada num carro de mão, num campo de futebol em frente à minha casa. Então, esse senso empreendedorístico, assim, para o reino e criativo, de marketing, eu creio que veio da vida mesmo, da minha vida, Deus me dando, tipo, eu disse aqui, né? Eu pensava que a minha vida era tocar baixo. E hoje eu sei que o Senhor me deu a habilidade de tocar um instrumento, porque para ser um plantador, você não é bom, você não vai ter gente para tocar. Vai ter que tocar, vai ter que pregar. Então, vai ter que exatamente. porta, Então, vai... eu sei que hoje ele me ensinou a tocar violão para esse tempo. Olha que massa isso. Então, imagina o que Deus está colocando na sua mão hoje para o tempo que virá. Entendesse? Então, quando eu cheguei lá em Buqueirão, eu precisava ser ousado naquilo que ele me deu e acreditar nas características na nossa identidade. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco para os homens, né? Identidade. Então, cara, Deus me deu identidade. E quando eu cheguei lá em Buqueirão, o Satanás quis me intimidar com isso. Então, tipo, o que é que a igreja falava de mim? A igreja da parede preta, aí o pastor tatuado, o pastor pra frente, um pastor que parece um padre, por causa do clésima, e tudo isso era uma intimidação que vinha. Então, tipo, ou eu aceito essa intimidação, e existe um espírito, gente, que quer nos intimidar, ou você usa tudo que você tem. Eu resolvi usar. E aí tem uma história muito legal, né? Nossa igreja é uma igreja ainda muito pequena, e a gente queria fazer uma conferência de Páscoa. E, cara, vamos fazer uma conferência de Páscoa, mas como é que a gente vai atrair o povo para cá e tal? E a igreja, a cidade do interior, ela tem algumas características, né? Por exemplo, quando morre uma pessoa, a família bota um carro de som na cidade. E o cara vem no carro de som dizendo,
Comunicamos o falecimento de fulano de tal, o velório vai ser em tal lugar e o enterro vai ser no cemitério da cidade a tantas horas. Eu disse, vou usar isso. E aí eu peguei um carro de som. Isso é fantástico. Você usar a linguagem do povo, Eu né? vou dar um exemplo. Vai ter muita gente que quando visse sair, ele iria criticar isso aí. Ele ia dizer, opa, que visão, pô, e tal. E ele ia apontar, em vez de ver isso como uma oportunidade. É claro. E como foi que Mas foi lá? fizeram Como é que Aí, foi lá? aí eu gravei com a minha voz. Não, não vou mandar ninguém, não. Vou gravar com a minha voz. E eu gravei. Comunicamos o falecimento de Jesus Cristo de Nazaré. O velório não acontecerá porque seu corpo não foi encontrado. Aí, e como seu corpo não foi encontrado, queremos convidar você para a conferência de Páscoa, tal. Gente, foi um arraso. Foi um arraso. Foram muitas pessoas, são 3 noites. Sucesso, acima, um público de 150 pessoas, 140 pessoas. Foi massa demais. Agora, claro, quem apanha sou eu. Quem apanha sou eu. Então, assim, faz parte, velho. Você não vai agradar todo mundo. Agora, que deu resultado. Até hoje a galera fala isso na cidade. Tem muita já coisa. Chegou aqui, todo mundo. A gente Não, faz muita estratégia. coisa doida lá, muita coisa doida. Tipo, aniversário da cidade. Cara, o que a gente vai fazer para o aniversário da cidade? A gente tinha que dar um presente que fosse algo relevante. Nós distribuímos 500 mudas de planta. Qual é o melhor presente que você pode dar para uma cidade? Uma árvore, velho. Uma árvore aí, um potezinho da nossa igreja, tal. Servimos um café da manhã. Mas você sabia, Boqueirão tem 63 anos de emancipação política. Nunca houve no aniversário da cidade de Boqueirão um culto, porque é uma cidade extremamente católica. Uhum. Agora, aos 63 anos, semana passada, realizou 30 de abril, completou 63 anos, além da missa, fez parte do calendário, e para sempre será assim, em nome de Jesus. Amém. Fez parte também um culto de ação de graças, como parte das festividades do município. Então, isso é sinal da relevância. Lá é uma cidade, né, ela sobrevive da agricultura, né? Uhum. Então, teve o dia do agricultor. Disse, cara, o que a gente vai fazer no dia do agricultor? A gente tem que fazer alguma coisa. Pô. A maioria das pessoas... E a feira do interior, a coisa mais linda do mundo. Gente. Você precisa conhecer a feira do Boqueirão. O que foi que a gente fez? A gente pegou... Lá tinha 3 pés de coco lá atrás da oficina. Tira esses cocos aí tudinho. Botei em cima da caminhonete, levei lá para Boqueirão, ajeitamos tudinho. Disse, hoje é o dia da gente trazer o fruto para você. Servimos lá, se não me engano, foi 200 água de coco com canudinho para cada agricultor que chegava na feira. Então, assim, é a igreja mais simpática da cidade. Véio. A igreja... Não tenho dúvidas. Então, assim, é muito legal, gente. A gente vende cebola para a gente construir lá o centro de treinamento. A gente ganhou umas 3 toneladas de cebola. O cara perdeu a safra. As cebolas lindas, perfeitas. Só que elas tiveram um problema que às vezes vinham 2, ou vinham grande demais, elas estavam fora do padrão. Meu amigo, era muita cebola. E a gente tem um ônibus lá, né? Aí disse, o cara ligou para mim, disse, o cara da igreja, né? Pastor, a gente perdeu aqui a cebola, a gente tá construindo lá. O senhor não quer ir pegar essas cebolas, não? Eu juntei a galera do jiu-jitsu. Essa galera do Gil... A galera do jiu-jitsu é rochedo. Pra toda obra. Pau pra toda obra. E fomos lá, no lugar onde estava. Gente, você não tem noção. A gente encheu o ônibus de cebola. Encheu. Da metade do ônibus para trás, era cebola. Até você ainda acha uma cebola. Eu digo, às vezes eu acho que é a unção, quando você está entendendo. Não, é a cebola mesmo. Tá fazendo o povo chorando. Gente, a gente começou a criar uns saquinhos de 1 quilo generoso. 1 quilo generoso é 1,3 kg, 1,4 kg. E a gente colocou num reboque e saiu vendendo na cidade. Nós construímos o centro de treinamento de jiu-jitsu vendendo cebola. Isso é que é construir chorando mesmo, literalmente chorando. Aí essas coisas a gente vai... Eu tava conversando com os meninos da cela, brincando que tem coisas que... É como se fosse o checklist do cristão. Aí eu tava brincando, disse, minha mãe, tem que botar no checklist da vida cristã, implantar a igreja. Por quê? Principalmente a gente que é da capital, a gente se habitua a chegar nos grandes templos. E aí a gente esquece de conhecer a simplicidade do evangelho. Desafios e bênçãos O chão da que vida. é o chão. Pastora Linda diz uma frase interessante, que diz assim, nunca esqueça os pequenos começos. Sim. Né? Não despreze Zacarias. Não despreze o pequeno começo, né? Ela diz muito isso a gente, né?
Então, assim, ela sempre diz, todas as vezes que ela está conversando, que ela está fazendo discipulado, ela, presta atenção, nunca esqueça. Não despreze os pequenos começos. Exatamente por conta disso que você está falando. Porque é nos pequenos começos que a gente entende porque ficou grande, porque chegou lá, porque alcançou, sabe? Mas o que tudo a gente passou, né? Porque não é simplesmente, como você está dizendo, chegar no grande templo, ver tudo bonito acontecendo. Mas ninguém imagina o que foi que aconteceu. Ninguém imagina o que Agora foi pra tente comprar, lembrar as né? coisas que mais marcaram na sua vida. Isso. Foram os começos. Exatamente. Ai, no começo, se você pegar o Bispo Miguel aqui, né? Bispo, quais são as suas grandes lembranças? Quando esse lugar aqui, no começo dessa igreja, Paz, no nascimento do seu filho, nos pequenos começos estão as maiores lembranças, cara. Tá falando, Então vamos provocar começo. Na cabeça. Isso. Uma coisa Né? linda. Então, se você quer ter grandes memórias, promova pequenos começos. E a beleza do evangelho, ele tá exatamente nesse chão da vida, né? Nesses relacionamentos, nesses começos, né? Vocês falando aí, vai passando um filme assim na sua cabeça, né? Do seu início, da sua trajetória. Eu esqueci o termo que ele usa no livro, que é sobre o ordinário. Como é que tu fala que só? Cara, poxa, Não lembro. eu não lembro se é o sagrado do ordinário. Não. A liturgia do ordinário. É um livro. É um livro. Exatamente, que é o livro. ressignificar o chão da vida, né? É. Sim. É. Gente, a gente podia passar, acho que umas 5 horas fácil aqui. Tem que fazer assim, conversando ó. com vocês. Vai acabar assinando o dia da volta. Eu sei que Rachid, eu tava nem olhando pra Rachid, porque Rachid já tava olhando assim. Não, eu acho assim, né? O dia da volta não. Eu acho que agora a gente tá montando lá, né? A gente tá em Aí débito. vocês vão lá e aí a gente, né, assim... Eu acho que o certo É. é fazer Entendeu? um ArcaCast em loco. Exatamente. Você podia botar no seu checklist, E aí, topa, Rachid? assim, implantar uma igreja, mas visitar Boqueirão. Não, ó, eu botei no meu checklist e ir pra Boqueirão, que eu disse, eu Olha. quero ver em prática o que estamos falando, eu tenho que ver. Pois vai, Porque as pessoas normalmente aqui me chamam de acelerado, de doidinho. Eu disse, mas eu tô vendo que eu sou muito normal. Doidinho tá lá, eu quero ver o doidinho lá. Olha, a gente tem que dizer isso todas as vezes, porque a gente tá muito acostumado a aquele convite simpático, né? Que é aquele convite, vai lá. Não é um convite simpático que a gente quer fazer aqui. Porque uma coisa é ele abrir a boca aqui e todo mundo, bispo, mas que bênção, homem de Deus, sabe? As pessoas vão chegar naturalmente. Bota ele lá dentro de Cabaceiras, ele vai ter que fazer aquilo que ele fez no comecinho, quando ele quebrou um cadeado para abrir. E são essas memórias que vão fazer com que ele viva novamente tudo aquilo que ele já viveu. E isso vai tocar fogo no coração. Fortalece a nossa fé, né? Entendeu? Exatamente. Fortalece. Isso é muito massa, gente. Todo mundo precisa de um tempo como esse. Verdade. Gente, é uma pena, a gente vai ter que terminar aqui por causa do tempo, do horário, mas eu quero agradecer aqui, honrar a vida de vocês dois. Foi Inspiração de maravilhoso verdade. conhecer um pouquinho mais da história de vocês, né? Pra gente que faz o ArcaCast, tem sido uma experiência, assim, maravilhosa, ter contato com as pessoas, escutar a história das pessoas, conhecer a vida das pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo que vai estar assistindo aqui esse ArcaCast vai ser muito edificado com a história de vocês dois. Quero agradecer e honrar a vida de vocês dois de todo o coração. Amém. Vocês são muito especiais dentro da Igreja Anglicana, vocês sabem disso. Vocês têm feito um trabalho que realmente tem sido um diferencial dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade anglicana. É um trabalho que tem inspirado outras igrejas. A gente olha, vê o que está acontecendo ali em Boqueirão, não é, Heitor? A gente fala, olha o que está acontecendo ali, olha aquilo ali. No ao vivo dele. E assim, vocês têm feito a diferença. Isso tem inspirado a vida da gente, de verdade. Eu quero honrar aqui e agradecer a presença de vocês. Com o coração partido, a gente tem que terminar, porque eu passava mais uma noite todinha aqui, né? Mas eu sei que os dois vão ter que Jesus entregar. é bom e com quem né? vive. Amém. É verdade. Tamo junto. Agora gente. deixa eu deixar alguns recados. O primeiro a gente tá falando sempre, você interaja com esse conteúdo, curta, compartilhe, mande para as pessoas. E o segundo ponto se você é da nossa comunidade, você conhece a Casa da Esperança, é o nosso braço social. Ela tá com a campanha que está sendo divulgada nas redes sociais de uma parceria com a Neo Energia, em que você cadastra e doa o valor de apenas R$2 da sua conta. Na conta de
energia, né? É isso aí. E tem 3 meses, né, Heitor? Tem 3 meses para conseguir 1.000 doadores. E eu tava 100 comentando agora, então, que essa ação da Casa da Esperança, aí, né? ela veio mostrar um lado muito obscuro de nós quanto igreja. Veja só, são R$2 para doar. R$2, ou seja, não é pelo dinheiro. A gente, em um mês, só conseguiu 100 contas cadastradas e precisamos de 1.000. Aí a minha pergunta é, eu sei que não é pelo dinheiro, por que você não fez ainda? Porque pode fazer a diferença, né, na vida dele. Porque R$2 não é diferença, não. Quantas vezes a gente vai numa rede social e uau, olha o que essa igreja tem. Você pode bater no peito e dizer, a minha igreja tem. A igreja que eu faço parte, que eu sou corpo, tem. Agora ela tem e precisa de você. A igreja não é feita de espectadores. Não é feita. Então vamos abraçar essa causa, porque essa causa é nossa, o corpo de Cristo. Não vamos deixar essa causa morrer, não. Eu comentei que eu disse, eu não aceito a Casa da Esperança lutar tanto por isso e perder. Eu não aceito. Não aceito de verdade. Porque eu vejo quantas pessoas, do bispo a quem está lá hoje, ao voluntário, quantas pessoas se doaram para que isso acontecesse. Então eu não aceito. A gente tem que ser corpo agora e tem que correr atrás. Amém. Agora é hora de ser família. Vamos lá, gente. É hora. Se junta. Valeu.